Irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos ainda na lição dos Salmos e ela é muito interessante. A lição de hoje nos tem o título Nosso Sumo Sacerdote. Irmãos, nosso é seu e meu. Tudo que Cristo veio fazer é em prol de sua causa, em prol de minha causa. E eu preciso explicar para vocês a expressão de sumo. O sumo tem a significação do latim sumus, que quer dizer o mais alto ou o supremo. Então, sumo, mais alto, supremo. Sacerdote, também de origem latina, a expressão sacer vem do sagrado e otis, representante ou doador. Quando a gente junta essas palavras, a gente entende assim, nosso maior, ou nosso supremo, sagrado do representante. Ou o contrário, nosso representante do que é sagrado. Fica melhor. Ou então, nosso doador daquilo que é sagrado. A sua salvação é sagrada. A obra que era feita no santuário era sagrada, porque toda ela prefigurava Cristo. Então, o sacerdote, a oferta, tudo tinha aquela aplicação. E é interessante porque, de acordo com Êxodo 25, verso 9 e verso 40, Deus chega para Moisés e fala assim: faze tudo conforme o modelo que te foi revelado no monte, que te foi mostrado no monte. O que Moisés viu não foi o santuário celestial. Ele viu uma maquete, ele viu uma representação, ele viu algo que representava o original. E isso, de fato, é descrito tanto no livro de Atos, capítulo 7, verso 24, como Hebreus 8, verso 5. Esses textos falam que nós temos um sumo sacerdote, e aqui no capítulo 7 de Atos, o próprio Estevão, quando faz um discurso, ele fala que foi mostrado para Moisés um modelo. O que foi mostrado para Moisés foi o modelo do verdadeiro. E me chama a atenção aqui, no livro Patriarcas e Profetas, que eu separei aqui para vocês, para ler a página 343. Olha só, Patriarcas e Profetas, página 343, capítulo 30, tá? Pode ser que a sua página seja diferente por causa da edição. Então, no capítulo 30, nos traz o título O Tabernáculo e seus serviços. Porém, na página 343, olha que coisa linda tem aqui. Aqui diz assim: uma representação em miniatura do templo celestial foi mostrada para Moisés. Voltar aqui. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com instruções específicas quanto ao seu tamanho e forma de materiais a serem empregados. Cada peça que fazia parte do aparelho que deveria a mesma conter. Os lugares santos feitos à mão deveriam ser figura do verdadeiro, figura das coisas que estão no céu. Uma representação em miniatura no templo celestial, onde Cristo, nosso grande sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministraria em prol do pecador. Deus expôs, olha assim, perante Moisés no monte, um aspecto do santuário celestial e mandou-lhe fazer todas as coisas de acordo com o modelo a ele mostrado. Então, temos a convicção de que o que Moisés viu foi uma maquete, um modelo, algo que não era o santuário de fato propriamente dito. Porém, quando João tem uma visão, a visão de João é de fato do santuário celestial. Ele fala, vi o santuário de Deus. Irmão, o santuário é o lugar onde é ministrado a minha e a sua salvação. Por isso que Jesus, ao assumir esse título, sacerdote, ou seja, representante ou doador daquilo que é sagrado, ele está representando, ele está manifestando lá essa obra salvífica, passando em vista a minha e a sua vida, de maneira que ele deseja muito que a gente passe o nosso julgamento aqui e passe por todas as nossas peculiaridades, de maneira que a gente possa ter o maior desejo de se encontrar com Deus, se arrepender dos pecados, confessar nossas culpas perante Ele e buscar uma nova natureza. Isso é o que está ali embutido na obra salvífica mediadora que era manifesta no santuário. Anteriormente era o ser humano que entrava lá, com o sangue do animal que o ofertante oferecia lá fora, ele que matava o cordeiro, o sangue era levado, era aspergido, e no dia da expiação, aquele sangue que ficava ali espalhado, salpicado na cortina, ficava ali
O pecado ele era transferido, mas continuava gravado lá. A purificação do santuário só acontecia uma vez ao ano, no dia da expiação, onde na verdade a purificação acontecia e o pecador ele era realmente purificado, perdoado. E isso por conta dos dois animais que eram oferecidos, né? Dois bodes. O bode emissário, ou também chamado de bode Azazel, e o bode para o Senhor. Ali, quando era transferido, o próprio animal levava a culpa simbolicamente e ele então era levado ao deserto e lá morria por conta própria. Uma representação do que iria acontecer após o milênio, quando Satanás receberia toda a culpa dos pecados perdoados, daqueles que foram de fato transferidos para o seu originador, e ele sofreria a pena de todo o pecado. Quando isso acontecer na volta de Cristo, o pecado de fato estará sendo exterminado. O doador da vida, que é Cristo, concedeu a purificação. O pecador que pediu perdão e buscou arrependimento de verdade foi removido a sua culpa. Logo, ele foi purificado. Agora, ele pode, diante da condição que Deus lhe coloca, assistir perante Deus presencialmente, pessoalmente, assim como aconteceu com Isaías. Após ele ter sido purificado os seus lábios, Deus manifestou a sua presença e não o condenou, ou seja, não o matou pela condição de pecado que ele estava. Ali é uma pálida representação do que acontecerá com a exterminação do pecado de uma vez por todas. E aqui nós vemos, irmãos, que esse Salmo 122, como nós falamos ontem, né? O título da lição é nos Salmos, parte 1. E o Salmo 122, de forma bem resumida, ele fala sobre esse convite, essa proposta. Vamos à casa do Senhor? A alegria que há em um convite que é feito. O salmista declara que ele recebe esse convite. E essa casa do Senhor, irmãos, não deve ser vista tão somente como a casa do santuário terrestre ou tabernáculo, porque para nossos dias ele não existe mais. Não existe um santuário onde a gente vai ministrar ali a obra salvadora de animais, de sangue, de cordeiros. Mas agora a casa do Senhor, que devemos ter alegria em entrar, é o seu santuário celestial. É o lugar de sua morada. E ali, os Salmos, verso 6 e verso 8, ele fala sobre paz. Olha só, quando se confessavam os pecados, a pessoa ficava em paz. No verso 7, ele fala de segurança. Você tem a segurança de que o seu pecado ser removido, Deus lhe dá uma nova condição de vida. E nele você está abrigado, protegido. Segurança, verso 7. No verso 4, fala que agora você pode exercer o louvor. Tudo isso no Salmo 122. Então, o louvor pode ser feito porque agora você está em paz com ele. Agora o julgamento foi feito e você está livre dessa condenação. E o juízo, que está sendo falado também no Salmo 122 e o verso 5. Então, a obra mediadora de Deus está ali tipificada no Salmo 122. E é interessante, né? Porque esse foi um método usado por Deus para trazer luz ao seu povo, aos israelitas. E os Salmos nos traz grande luz sobre a obra que Cristo veio realizar. Eu citei para vocês ontem vários salmos e o contexto de cada um deles, o propósito que ele foi escrito e o Messias ali prefigurado. Então o meu apelo é que eu e você se identifique melhor, possamos fazer valer mais o estudo de sua palavra, especificamente a obra do santuário. O grande conflito, irmãos, tem uma parte que eu acho bem interessante, aqui na página 414 e 415. Olha o que é que diz aqui. E o título fala, para vocês terem uma noção mais clara, é o capítulo 23, tá? O Santuário Celestial, centro de nossa esperança. Olha o que ela fala aqui na página 414. Aqui diz assim. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o santuário. Na página 415, aqui diz assim, os querubins do santuário, não. Este é o mistério da misericórdia, a que os anjos desejam atentar, que Deus pode ser justo ao mesmo tempo em que justifica o pecador arrependido e renova suas relações com a raça decaída, que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a de Cristo, a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Não é assim que acaba o Salmo 23?
A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que essa seja de fato a minha e a sua realidade e que nós possamos verdadeiramente fazer valer a busca, o interesse, a importância. Cristo ministra essa obra maravilhosa hoje, para que quando ele sair do santuário celestial, vir resgatar o seu povo, ele venha colher a mim e a você como frutas maduras, amadurecidas pelo Espírito Santo, a ponto de recebermos pela graça e misericórdia a salvação que nos foi concedida. Que eu e você façamos valer, irmãos, o estudo, a compreensão, o aprendizado de sua santa e boa palavra, e que em nosso coração haja essa mudança constante, ascendente, buscando a purificação dos pecados, o perdão dos pecados e, pela graça de Cristo, a purificação. E que os salmos nos ensinem também sobre o amor bondoso, misericordioso e maravilhoso nosso Pai Celestial. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelos conselhos, Senhor, contidos nos salmos também. Que nós possamos observar que a obra salvadora de Cristo, ela é real até hoje e continuará até a Tua volta, pois o Senhor quer nos salvar para sempre. Que haja dedicação, Pai, no meio do Teu povo e desejo de aprender e conhecer-te cada dia mais. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma tarde com a Tua presença e ser conosco, Pai, em cada ato de nossa vida, em cada situação, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Ele lhe conceda um ótimo domingo na sua presença e até amanhã, no novo estudo, se Deus quiser. Forte abraço, até logo.